O governador de São Paulo, João Dória, declarou hoje que está novamente com Covid-19. Vamos ouvir o que ele falou, inclusive postou um vídeo nas redes sociais. Olá, hoje pela manhã, por prevenção, resolvi fazer mais um teste de Covid. Aliás, faço testes de Covid regularmente. O resultado saiu agora e foi positivo, infelizmente. Por orientação do médico infectologista da VIUIP, cancelei imediatamente toda a minha agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo os meus compromissos como governador, mas de forma virtual. E os compromissos virtuais serão conduzidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia. Quero dizer que estou me sentindo bem, aliás, muito bem e disposto. E eu tenho convicção do que está me protegendo contra o agravamento da doença é a vacina do Butantan, que já tomei 2 doses. Eu, como milhões de pessoas, fui protegido graças à vacina. O meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados. Sigam respeitando os protocolos, como o uso de máscaras, álcool em gel, lavar as mãos e, se possível, distanciamento social. Pois todos estão suscetíveis a serem infectados, mesmo que vacinados. Não importa a vacina, todas as vacinas são boas. As vacinas evitam o agravamento da doença e não a infecção. Vacinas salvam vidas. E para aqueles que ainda não tomaram a vacina, o meu caso também serve de exemplo para demonstrar a importância da vacinação para evitar que a doença se agrave, levando a pessoa à internação ou até mesmo à morte. Continuarei sendo acompanhado pelos médicos, especialmente pelo Dr. Davi Wipp, com a certeza de que a vacina está me protegendo, assim como hoje protege a milhões de brasileiros. Fiquem bem, por favor, se protejam e se vacinem. Tá a fala do governador de São Paulo, João Dória. Bruna Torlai, mais uma vez o governador com Covid. Pois é, eu confesso, me perdoa que eu achei engraçadíssimo esse vídeo, porque quando o Dória teve Covid a primeira vez, ele na verdade ficou assintomático, ele não desenvolveu a doença, talvez, provavelmente, ser alguém que tem uma boa saúde, uma boa imunidade, acontece, a gente está cada vez mais recebendo estudos de que há fatores genéticos implicados, enfim, é uma doença que está sendo estudada, Agora, ele dizer que depois de ter tomado 2 doses, não desenvolveu sintomas por causa da vacinação, contradiz totalmente o primeiro quadro dele. Então, não cola muito, Na verdade, eu acho que o caso dele é, sim, um alerta. Ele serve de alerta quanto à diferença na eficácia entre várias vacinas. A Coronavac, enfim, qual foi a diferença entre o momento que ele não estava vacinado e depois de ter sido vacinado? Tem uma eficácia mais baixa, sim. E a gente está percebendo que se há várias empresas, várias farmacêuticas interessadas em produzir vacinas e fazer o melhor possível, é justamente porque cada uma delas quer oferecer ao mercado a versão mais confiável. A gente tem aí, felizmente, que o governo federal comprou a Pfizer, o que tranquiliza a maior parte da população brasileira. A gente percebe, tem sommelier de vacina, por quê? Porque as pessoas sabem que existe uma diferença nos níveis de eficácia. Claro que quanto mais vacinas, melhor, e como disse o governador, todas as vacinas são boas em alguma medida. Ainda assim, a gente percebe que, infelizmente, para as pessoas que aí acabaram tomando a vacina do Butantan, parece que a Coronavac, ela não necessariamente, pelo caso do Dória, a gente tem aí a eficácia dela testada, porque ele contraiu, testou positivo. Talvez seria mais interessante comparar o caso dele com alguém que tenha tido Covid, tomou, sei lá, Pfizer ou AstraZeneca e ver se depois a pessoa pega o vírus de novo. Então, eu achei o vídeo confuso, eu achei o vídeo engambelador, enfim, não me pareceu convincente o argumento usado pelo governador. Constantino, você? Eu vou um pouco além da Bruna. A Bruna tocou no ponto principal, mas assim, a declaração que o governador faz nesse vídeo, ela é leviana. Ela é leviana, ela não é científica. Ele não pode, do ponto de vista científico, afirmar que está protegido agora de sintomas e até de casos de internação ou morte graças à vacina, uma vez que ele já teve Covid antes e ficou sem sintomas, sem vacina. Então, veja, ele é o principal garoto propaganda da Xing Ling, a gente entende isso, ele age muitas vezes mesmo como um vendedor da vacina. Agora, é preciso, como jornalismo aqui, a gente fazer as perguntas incômodas. Agora, veja que curioso, por pessoas como o próprio João Dória e seus asseclas, esse debate está interditado, eu sei disso na pele. Minha principal conta no Twitter foi suspensa por 1 semana, graças a pedidos de epidemiologistas como a Denise Garrett,
né, é fonte de alguns militantes disfarçados de jornalistas por aí. Ela falou que eu sou uma ameaça para a saúde pública porque eu publiquei uma piada com um fundo de verdade, dizendo dos potenciais riscos, ainda que muito pequenos, é preciso deixar claro, de vacinas, porque tem saído estudos. Miocardite num caso, síndrome Guillain-Barré no outro, trombose no outro, e a brincadeira final, que era o alvo da piada, era, e no caso da Coronavac, o risco é a Covid mesmo. Eu fui suspenso uma semana por isso. A epidemiologista Doriana disse que eu sou uma ameaça à saúde pública. E no dia seguinte, o próprio João Dória vai lá e diz que está com Covid, tendo tomado 2 doses da vacina Coronavac. Então, a minha brincadeira virou profética, né? E eu fui suspenso uma semana por isso, porque o debate está interditado. Ainda bem que a Jovem Pan é jornalismo e permite esse espaço para fazer esse tipo de denúncia, porque nós estamos vivendo uma época muito perigosa. Veja, o governador segue os protocolos que recomenda, ele está sempre de máscara, até 2, quando aparece uma câmera. É preciso saber se quando está sem câmera ele segue. Mas se ele segue os protocolos que ele recomenda, por que ele pegou 2 vezes, meu Deus? O presidente está aí mergulhando com banhista chamado de genocida e só teve uma. Eu, que aglomero até em show e não uso máscara há 2 meses, eu não peguei nunca, que eu saiba. Então, algumas perguntas têm que ser feitas do ponto de vista jornalístico nessa pandemia. O Texas está aberto há 4 meses, tinha só 3% de pessoas vacinadas quando começou o ponto de inflexão e quando abriu tudo, tinha menos de 15% das pessoas vacinadas. A gente ainda pode fazer pergunta nessa pandemia, nesse mundo, nesse ocidente de hoje, ou os adeptos da ciência doriana não permitem? Ô Constantino, me permita só fazer um aprofundamento nesse debate. Em relação à vacina, o ponto central da vacina é que ela diminui o número de óbitos e não de casos, não seria isso? Não é bem isso que foi vendido, né? Não é bem isso que foi vendido. Aliás, essa é a minha grande crítica. O Butantan, que sempre foi um instituto sério, ele vem sendo muito politizado. Ele tem declarações nas redes sociais levianas e anticientíficas. Ele garante, por exemplo, que se tomar as 2 doses da vacina não vai a óbito. E a gente sabe de vários casos que foram a óbito, infelizmente. Então, assim, de novo, eu sou uma pessoa que defendo vacinação. Em geral, nem se fala. No caso da coronavírus, eu tomei a minha. Eu nunca escondi isso, ninguém revelou, fui eu que disse. Eu não tenho problemas em fazer campanha de que as pessoas deveriam se vacinar, medindo o risco de cada um. Por exemplo, se você tem uma saúde boa, se é jovem, não tem comorbidade, aí eu já acho que é bem diferente. Então, agora, o mais importante, Paulo, é manter o debate aberto, porque ciência e jornalismo se fazem assim. E isso está sendo impedido por pessoas que rotulam os outros de negacionista, de genocida e querem ter o monopólio da ciência. Estão politizando tudo. Então, veja, não acho que era para a pessoa contrair o Covid. Agora, mesmo assim, tá bom, então impede internação, na maioria dos casos, e óbito, né? Já é uma conquista, beleza. Agora, a pessoa muda o comportamento após a vacinação porque ela acha que está segura, isso é preciso debater, né? E, de novo, o caso do Dória, ao contrário do que ele diz, não prova isso que ele diz. Porque se ele tiver e se e agora ele teve Covid de novo numa reinfecção, e graças à vacina ele está sem nenhuma problema, nenhum sintoma, aí a gente tem um fator controlado na ciência. Nem isso ele pode dizer, porque quando é que nem o caso de Serrana. Serrana tinha ido a 0 óbitos antes da vacina. Aí as pessoas que são ideológicas e politizadas e não científicas usaram Serrana para provar que a vacinação reduziu os óbitos, porque ele reduziu ali naquela época. Mas ele tinha ido a 0 antes da vacina. Não é assim que se faz ciência. O Chile vacinou muito mais, 40% da população, 50%, Uruguai 30%, e tiveram surtos na nova variante. Então, talvez a variante seja muito ruim, talvez o vírus siga o seu próprio ciclo e não dependa tanto de isolamento, né? Então, são perguntas incômodas. Ciência se faz com pergunta, e esse pessoal está impedindo o debate. Muito bem, vamos debater então. Serrão, você. Pois é, nós já cansamos de dizer aqui que a maior desgraça dessa pandemia foi a politização dela. Isso foi trágico, está trazendo agora consequências que a gente, no tempo, vai constatar.
O governador João Dória agiu com bastante transparência ao revelar que ele pegou o Covid pela segunda vez. Isso já tinha até acontecido também com outras pessoas famosas. Tem um exemplo aí da artista Ana Maria Braga, apresentadora famosíssima da Rede Globo, que também tomou vacina e pegou o Covid 2 vezes. Então, essas situações são complicadas. Tudo isso agora, isso aí cai como uma notícia bombástica, abala o mercado. Qual era a confiança geral? De que com a vacinação todos estaríamos protegidos e que poderíamos voltar às atividades econômicas normais. Agora, já fica isso em dúvida, né? Está se falando aí em Réveillon, já tem gente planejando Carnaval. Aliás, foi o Carnaval quem fez o Covidão rolar e comer solto no Brasil aqui em 2020. E já estão falando agora no Carnaval 2022, no Réveillon desse fim de ano. Festas grandes, aglomerações populares, volta a torcida em estádio. E nós não temos a certeza absoluta sobre a eficácia das vacinas e também de outros medicamentos. Em toda essa pandemia, nós, o povinho, temos sido ratinhos de laboratório. Estão fazendo com a gente todas as experiências possíveis, tanto do ponto de vista médico, quanto também, de maneira tétrica, da engenharia social, testando qual é a nossa reação a várias medidas autoritárias, abusos de poder. Então, tudo isso aí nós tivemos, né? Também tivemos um show de corrupção, que todo dia eu brinco aqui, é preciso chamar a Polícia Federal para aplicar a PF-VAC. E ela está aplicando, está começando a atacar vários municípios, vários estados, onde houve corrupção comprovada no uso de recursos públicos no combate à pandemia. Então, é hora de levar esse assunto muito a sério, é hora de baixar a bola, parar de discutir ideologicamente um caso que tem que ser de saúde pública e que tem que levar em conta principalmente a coisa mais importante, que é a vida e a saúde das pessoas.